A ideologia alemã de Karl Marx e Friedrich Engels. Este é o tema desta aula do curso História da Filosofia Contemporânea, o século XIX, que está sendo ministrado no terceiro quadrimestre de 2021 na Universidade Federal do ABC. Chegamos ao ponto culminante do curso, que tem justamente como objetivo compreender as origens da filosofia contemporânea no século XIX a partir da discussão dos jovens hegelianos, que, após a filosofia de Hegel, procuraram refletir sobre o futuro da filosofia. Num primeiro momento, autores como Bruno Bauer e Ludwig Feuerbach procuraram radicalizar alguns princípios da filosofia hegeliana em direção a um tipo de filosofia crítica radical, ou humanista ou idealista, que representasse os desafios da sua época. Essa radicalidade chegou ao seu ponto culminante com Max Stirner e seu livro O Único e Sua Propriedade, que reivindicou o caráter absolutamente singular do indivíduo e rejeitou qualquer reflexão abstrata na filosofia que pudesse abarcar a singularidade de cada um. No entanto, toda essa crítica filosófica foi duramente criticada por Marx e Engels em textos dos anos 1840, sobretudo no livro A Ideologia Alemã, livro que não foi publicado na sua época, só veio a ser publicado no início do século XX, justamente há 100 anos, em 1921, e desde então ele tem dado origem a todo um debate em torno da filosofia de Marx. Até então, o Marx tinha publicado apenas alguns textos, como os textos dos Anais Franco-Alemães, que discutimos na aula passada, o texto chamado Crítica da Filosofia de Hegel, Introdução, e o texto sobre a questão judaica, uma resenha de um livro do Bruno Bauer. Nestes e em outros textos, principalmente artigos de jornal, o Marx já tinha elaborado uma crítica dos jovens hegelianos, especialmente num livro que será publicado um pouco tempo depois, chamado Sagrada Família. Livro esse que já contou com a colaboração de Engels. Mas é no livro A Ideologia Alemã, que eles escreveram durante o período do exílio na Bélgica, que, de fato, esta crítica chegou à sua completude. E são alguns dos textos mais importantes da filosofia desenvolvida por Marx e Engels, que vão dar origem à crítica da economia política que ambos desenvolverão, que resultará como ponto culminante no livro Capital, para a crítica da economia política, e conhecerá seu primeiro volume em 1867, que chega a ser publicado, e depois os demais volumes serão publicados após a morte de Marx por Engels, entre os anos 80 e 90 do século XIX. O objetivo desta aula é apresentar um mapa das questões presentes no livro A Ideologia Alemã, a dificuldade de abordar esse texto que permaneceu incompleto e oferecer algumas chaves de leitura, destacando momentos essenciais dentre os diversos textos, diversos fragmentos que compõem esta obra. Então, o objetivo da aula é, portanto, oferecer um roteiro de leitura, de pesquisa sobre a ideologia alemã de Marx, que, além de ser a fonte, ou uma das principais fontes sobre a filosofia de Marx e também a de Engels, ela oferece categorias fundamentais para o pensamento contemporâneo, especialmente a noção de ideologia, que consta no título e da qual há uma extensa explicação, ainda que fragmentária, ao longo do livro. Muito bem, então vamos aqui retomar o fio da nossa apresentação da filosofia de Marx, que vimos na aula passada, né? Nas duas partes da aula da semana passada. E com essa retomada, eu pretendo, então, oferecer aí
essas indicações de leitura sobre a ideologia alemã. Vale a pena sempre destacar que o texto foi escrito por Engels e por Marx, embora a maior parte dos textos seja, de fato, de autoria de Marx. Engels colaborou com a obra, né? E a partir de então, muito do que eles escreveram, né, especialmente no período do exílio, escreveram conjuntamente até a publicação, em 1848, do famoso Manifesto Comunista. Bem, vimos que o jovem Marx, após defender uma tese de doutorado em filosofia, em que ele discute o materialismo dos filósofos gregos da antiguidade, ele se envolve numa atividade jornalística em que procura oferecer uma crítica radical da política na Alemanha e, por conta dessa atividade, como jornalista crítico, que defende posturas democrático-republicanas, ele acaba sendo censurado e, por fim, exilado. Ele deve se exilar, primeiramente, na França, entre 1843 até 1845, de onde surgem, né, os textos dos anais franco-alemães, que eu já mencionei, e onde ele escreve os seus manuscritos econômico-filosóficos, que oferecem toda uma teoria da alienação em discussão com a filosofia alemã de sua época. Bem, esse período na Bélgica, de 1845 até 1848, é o período em que Marx, junto com Engels, escreve a ideologia alemã. E é também a partir desse período que vai surgir o livro, o texto do Manifesto Comunista, em 1848, depois do qual o Marx se torna exilado na Inglaterra, em Londres, né? Onde ele viverá até o fim da vida, em 1883. Nesse período londrino, né, é a parte da maturidade da obra marxiana, ele escreve, além do famoso texto sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, vários esboços da sua crítica da economia política, né, os famosos Grundrisse, além de uma primeira apresentação das teses básicas do Capital, em 1859, num texto chamado Para a Crítica da Economia Política, e um outro texto chamado Salário, Preço e Lucro, até que em 1867 ele publica, enfim, o primeiro volume do Capital. Ele continua escrevendo sobre a situação política na Europa, as revoluções do período, né? Ele saúda a Comuna de Paris em 1871, um breve período revolucionário na França. Ele participa dos primeiros congressos da Internacional Socialista, de onde surge o texto sobre a crítica do programa de Gotha. Mas os volumes 2 e 3 do Capital, como eu disse, são publicados apenas após a sua morte por Engels, o qual Marx, de fato, estabeleceu uma parceria teórica e política. Nesse período, né, de redação da ideologia alemã, entre 1845 e 1846, o Engels já escreveu o texto chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, onde ele oferece toda uma descrição sobre a questão do trabalho no capitalismo atual, né? E desenvolve com Marx alguns textos em que apresenta os princípios do comunismo, né? Além do Manifesto de 48, os princípios básicos do comunismo, publicado em 1847. Mais tarde, o Engels vai desenvolver uma filosofia própria que se liga, né, com a filosofia de Marx, né? Há uma relação da filosofia própria do Engels com a filosofia de Marx, mas é também possível estabelecer uma separação. E as obras mais originais do ponto de vista filosófico de Engels são escritas no seu período da velhice, digamos assim, né? A partir
do final dos anos 70 e durante os anos 80, quando ele escreve, em 1878, o Anti-Dirge e o texto sobre Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, em 1888, além de desenvolver uma obra sistemática chamada Dialética da Natureza, né? Bem, além disso, né, como o Engels teve, né, uma vida longa, ele publicou diversos textos menores, diversos artigos, né, e textos de intervenção. Muito bem. Nós vimos na aula passada como o Marx iniciou sua trajetória filosófica depois de uma primeira tese em que apresenta uma certa visão da história da filosofia, que já apresenta algumas teses materialistas. Ele se dedica a uma crítica da filosofia do direito de Hegel. Portanto, ele volta a sua atenção para os aspectos sociais, políticos e econômicos da filosofia, né? Aquilo que diz respeito em Hegel ao espírito objetivo, né? Porque ele já entende desde então que é ali que estão as questões mais importantes. E é com esse olhar voltado para a política, né, e para a questão econômica já, né, que ele vai se deslocando da discussão filosófica própria dos jovens hegelianos para a discussão econômico-política, quando ele passa justamente do estudo da filosofia hegeliana para o estudo dos economistas, né? Os textos dos anais franco-alemães já indicam essa passagem, mas é justamente nos manuscritos econômicos filosóficos que retratam todo o estudo de Marx dos economistas, que essa transição fica mais evidente, ainda que nesses textos persista toda uma discussão com a filosofia, né? Uma discussão dos aspectos filosóficos presentes na discussão com Hegel e com os jovens hegelianos, né? Muito bem. Nós passamos por esses textos na aula passada, investigamos as questões da emancipação e da alienação, né, categorias fundamentais nesses textos, toda a indicação de que para Marx, nesse período, né, depois que a crítica da religião foi terminada pela jovem filosofia alemã, pela filosofia dos jovens hegelianos, trata-se agora de pensar como a filosofia se encaminha para a sua realização, como a efetivação de um imperativo categórico que consiste em subverter todas as relações em que o homem surge como um ser humilhado, escravizado, abandonado e desprezível, segundo as palavras do texto para a crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução. Os manuscritos parisienses pretendem oferecer alguns elementos básicos dessa subversão, dessa emancipação, ao mostrar que o que se trata de superar é justamente esse estágio da alienação, em que não se trata mais apenas de uma alienação ideológica, uma alienação religiosa, mas uma alienação econômica materialmente rastreável. E que deve, portanto, ser subvertida em termos também prático-materiais, né? Enquanto, para Marx, Hegel partia do ponto de vista dos economistas, vendo apenas o lado positivo do trabalho, não o negativo, Marx oferece justamente uma crítica da economia, né, ao defender que a força produtiva da sociedade, que nasce da cooperação de vários indivíduos condicionados pela divisão do trabalho, aparece para os trabalhadores como uma força estranha, situada fora deles, de cuja origem nada sabem e que não podem dominar. É, portanto, em rumo à superação da alienação ou do estranhamento, dessa falta de reconhecimento ou apropriação do trabalho,
que a reflexão filosófica deve privilegiar e, na prática, né, superar. Para isso, né, ao longo do seu desenvolvimento teórico, Marx vai percebendo que não basta apenas superar as ilusões da filosofia para realizar a emancipação como superação da alienação. É preciso ir além e entender que a própria filosofia ela está presa em condições sociais, ela é determinada por certas condições socioeconômicas que fazem com que ela tenha a forma que historicamente teve. E é preciso, para isso, uma crítica que, desenvolvendo um novo conceito de história, possa também pensar a praxis humana não apenas do ponto de vista teórico abstrato, mas do ponto de vista efetivo, material e revolucionário. É isso que está presente nos textos da ideologia alemã, né? Textos, então, em que essa crítica à filosofia, né, gestada no início dos anos 40, chega à sua formulação completa. Nesse texto, né, escrito com Engels e que tem como subtítulo Crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. Bem, vale a pena dizer, antes de tudo, que esse texto, né, a ideologia alemã, e eu coloco e vou trabalhar com essa edição da editora Boitempo, que foi a primeira edição no Brasil que trouxe uma versão mais completa do livro, né, que, como eu disse, ele foi publicado, né, ele de fato saiu da forma de manuscrito para uma forma de livro no contexto da publicação das obras de Marx e Engels no século XX, né? Especialmente no ano de 1921, portanto, há 100 anos, essa obra foi conhecida pela primeira vez. E, a partir de então, há toda uma discussão filológica a respeito do caráter do texto, né? Uma tentativa de elaboração do que é ou do que são esses textos que nos chegaram a nós. Sabe-se, é possível reconstruir que o livro ele pretendia ter 2 volumes, sendo o primeiro volume justamente aquele que ofereceria a crítica da mais recente filosofia alemã e seus representantes, Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e o segundo volume seria dedicado à crítica do socialismo alemão e seus diferentes profetas. A primeira parte do primeiro volume contém rascunhos e textos prontos para impressão e anotações referentes aos capítulos 1, Feuerbach, e 2, São Bruno, sendo a segunda parte composta pelos textos referentes ao terceiro capítulo, chamado São Max, que seria justamente e além dos textos referente ao socialismo alemão, né, já que mesmo a parte referente ao socialismo também não chegou a ser completa, né? De fato, né, do texto como um todo, apenas a terceira parte, São Max, né, que oferece uma crítica detalhada da filosofia de Max Stirner e seu livro Único e Sua Propriedade, apenas essa parte realmente tem um caráter acabado, completo, né? Mesmo a parte sobre o socialismo, né? Nós temos apenas alguns capítulos, especialmente o capítulo 4 sobre Karl Grün e 5, o Dr. George Kuhlmann von Holstein, né? Ou a profecia do socialismo verdadeiro. E se a gente volta aqui, né?
A parte sobre Feuerbach, que compõe as primeiras 100 páginas, digamos assim, do volume, elas apresentam os textos mais conhecidos da ideologia alemã. Curiosamente, né, na falta de uma edição crítica, circulou em diversas línguas, né, e também no português, uma edição da ideologia alemã que continha apenas uma parte dos textos sobre Feuerbach, né, que hoje são que constituem, na verdade, cerca de um quarto apenas da obra, né? Uma obra de quase 500 páginas que tem nessa parte do Feuerbach apenas 100, né? Na verdade, um quinto, né? Até menos, né? E há muitas edições, né? Em português, de algumas editoras até muito conceituadas, como a editora Martins Fontes, que publica uma tradução francesa ou italiana de uma versão muito reduzida do que é a ideologia alemã. O que aconteceu é que, no início dos anos 2000, houve uma publicação crítica mais completa da ideologia alemã, e as traduções mais recentes da obra seguem essa edição. É assim que veio a público, então, no Brasil, em 2007, essa edição da Boitempo, ao mesmo tempo que, quase, acho que no mesmo ano, foi publicada também uma outra tradução para o português pela editora Civilização Brasileira, né? Uma tradução do Marcelo Bax, né? E então que de fato segue assim princípios filológicos próximos a essa, né? Eu vou seguir essa edição da Boitempo porque eu não tenho a outra edição, né? A outra tradução do Marcelo Bax, então eu vou me referir a essa edição, né, da Boitempo, que é uma edição bastante bem feita, uma tradução bem cuidadosa, anotada, né? Como tem sido também as demais publicações dessa editora das obras de Marx e Engels. Então, o que eu vou oferecer nessa primeira parte, né? Eu pretendo apresentar a ideologia alemã durante essas 2 próximas semanas, né? Na aula de hoje, eu vou falar do núcleo da crítica que Marx e Engels fazem a Feuerbach, por meio da qual eles apresentam sua concepção de história, né? Especialmente no trecho que vai das páginas 29 até 77. E aí nós temos alguns fragmentos que depois desenvolvem o conceito de ideologia, e é justamente, como eu disse, nessa parte sobre Feuerbach que Marx e Engels oferecem ali algumas definições importantes do assim chamado materialismo histórico, ou da concepção de história que eles desenvolvem. E outra parte do texto, né, seria a parte relacionada à crítica de Bruno Bauer e Max Stirner, né? Sobre essa eu vou falar na semana que vem, sobre tanto a crítica a Bruno Bauer quanto a crítica a Stirner. Embora boa parte do que o Marx e o Engels oferecem contra Bauer e Stirner já se apresentam de forma preliminar no capítulo sobre Feuerbach, né? Que muitas vezes os autores se referem a Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner como compondo uma unidade, que é justamente essa nova filosofia alemã, e que todas elas deixam o essencial de lado, que é justamente essa concepção materialista. Mas, de fato, há uma diferença entre, por um lado, Feuerbach e, por outro, Bauer e Stirner, porque parece que o Feuerbach é um filósofo melhor do que os outros dois,
e mais próximos àquilo que eles entendem ser a verdadeira tarefa da filosofia, né? O problema é que ainda o Feuerbach permanece no terreno da filosofia, portanto, de uma crítica abstrata, de uma crítica meramente ideal, sem realmente compreender a base material de uma crítica filosófica, que é o essencial do que está presente nesses textos da ideologia alemã. Mas o que estão presentes nessas partes, nesses capítulos sobre Bruno Bauer e Stirner, são críticas mais específicas a textos de Bauer e Stirner, né, que eu vou mencionar, então, na semana que vem, na oportunidade, e que eu também vou mencionar alguns elementos presentes na crítica do socialismo, né, alemão que Marx e Engels desenvolvem nos textos publicados da ideologia alemã, nos textos escritos que chegaram até nós, né? Publicados eles não foram, melhor dizendo, né? Vale a pena mencionar também, por fim, sobre a organização da obra e a disposição dos textos, que nos apêndices, né, nós temos textos importantes que fazem parte, digamos assim, desses manuscritos. O prólogo que o Marx apenas esboçou, né, que é bem curto, tem ali 1,5 páginas, né? Ele apenas esboçou um prólogo, um prefácio à obra, alguns fragmentos sobre Bruno Bauer e Stirner e, essencialmente, entre esses anexos, o principal texto que são as teses contra a Feuerbach de 1845. Está lá nessa edição da Boitempo, na página 533, né? E que vai ser objeto da nossa aula síncrona da próxima sexta-feira, dia 19. E também o texto que vai ser objeto da nossa última atividade de leitura do curso, né? Sendo que depois dessa atividade, né, nós teremos apenas o trabalho final, né, além do esboço desse trabalho que eu vou cobrar como uma atividade preliminar a esse trabalho e também a última das atividades que nós devemos fazer ao longo deste quadrimestre. Muito bem, então eu vou ler alguns trechos, né, da ideologia alemã, oferecendo aí algumas chaves de leitura para a gente se situar nesses trechos, né, nesse texto, especialmente nessa parte sobre Feuerbach, especialmente ali naquela parte que vai das páginas 25, ou melhor, 29, até a página 50, e depois da página 50 até a página 93, em que estão condensadas ali as teses de Marx e Engels sobre o materialismo histórico. E são trechos, são alguns textos muito densos, mas também bastante ricos, do ponto de vista filosófico, e que certamente são referências fundamentais para a gente entender o pensamento contemporâneo, não apenas no aspecto econômico, político, mas também no aspecto, digamos, epistemológico, porque a crítica que Marx e Engels oferecem da filosofia em geral, por meio dessa crítica da filosofia dos jovens hegelianos, é um tipo de crítica filosófica que será recorrente na tradição marxista, na assim chamada teoria crítica, se desenvolve durante o século XX e que tem ainda no século XXI uma importante tradição que segue viva, né? Então é por isso que esses textos eles fazem parte da filosofia contemporânea, mesmo sendo textos clássicos, mas são textos que são constantemente mencionados, interpretados e são objetos, então, de diversos debates, não apenas no interior do marxismo, mas também para além dele. Muito bem. Então, eu vou mencionar aqui alguns trechos, né, dessa obra que vale a pena, né, que merece a nossa atenção, a nossa leitura atenta, né?
Bem, então nós temos o texto na edição da Boitempo, traduzido por Rubens Enderle, Nélio Schneider e Luciano Cavini Martorano. O texto conta com uma apresentação de Emil Sader e alguns comentários sobre a tradução, que falam também, né, de toda a discussão sobre o estado do texto, né, sobre o qual eu falei já um pouco nesta aula. Então, nós temos, em primeiro lugar, né, os textos. Primeiro, um texto contra Bruno Bauer, né, que eu vou deixar de lado e vou vou comentar sobre ele na semana que vem. E nós temos esse trecho aqui, que vai das páginas 29 até 78, que são, assim, é o núcleo da apresentação que os autores fazem da sua concepção de história, né? Daquilo que se convencionou chamar materialismo histórico, o materialismo dialético, embora eles não utilizem ao longo desses textos essa expressão. São textos fragmentários, né? Eu chamo a atenção especialmente para o trecho que vai da página 29 a 47, né? Depois o trecho da página 47 até 50 é importante, onde está presente a ideia mesma de ideologia, né? São os textos em que aparece a questão da ideologia, mas que depois são retomadas em outros fragmentos, como o da página 83, da página 85, e nos diversos fragmentos sobre Feuerbach, né? Até que, a partir da página 97, né, os autores começam a falar do Concílio de Leipzig, e aí eles estão se referindo ao Max Stirner, e aí depois vem, em primeiro lugar, o texto sobre Bruno, né? E o texto depois, a segunda parte, bastante extenso, né, sobre Max Stirner, né, que vai das páginas 120 até 433, né? Então, quase 300 páginas desse volume são dedicadas exclusivamente à crítica da filosofia de Max Stirner, né? O que revela, né, tanto a importância do Stirner, mas o detalhe curioso é de que, de fato, eles analisaram o livro único e a sua propriedade com bastante detalhe. E depois essa parte do socialismo verdadeiro, que é a crítica do socialismo, né, alemão, que contém aí cerca de 100 páginas, né, embora apenas alguns dos nomes do socialismo alemão foram considerados, porque foram aqueles cujos manuscritos chegaram até nós, né? Além do apêndice, como eu já mencionei. Bem, eu vou começar, eu vou pular tudo isso, vou ler com vocês o prólogo que está na página 523, e então a gente passa por alguns trechos daquela parte sobre o Feuerbach, né? São trechos essenciais, né? Embora difíceis e bastante densos, que explicam lá a crítica dos autores à filosofia de Feuerbach, mas a crítica também à filosofia e à concepção que eles têm da história, né? Então, e aqui é um trecho, né? Um rascunho escrito por Marx, né? O prólogo. Está na página 523, né? Até o momento, os homens sempre fizeram representações falsas de si mesmos, daquilo que eles são ou devem ser. Eles organizaram suas relações de acordo com suas representações de Deus, do homem normal e assim por diante. Os produtos de sua cabeça tornaram-se independentes. Eles, os criadores, curvaram-se diante de suas criaturas. Libertemo-los de suas quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários sob o jugo dos quais eles definham. Rebelemo-nos contra esse império dos pensamentos. Ensinemo-lhes a trocar essas imaginações por pensamentos
que correspondam à essência do homem, diz um, a se comportar criticamente para com elas, diz o outro, arrancá-las da cabeça, diz o terceiro, e a realidade existente haverá de desmoronar. Bem, nesse parágrafo nós já vemos aí presente toda a ironia do Marx, né? Porque ele se refere, né, ironicamente, aos três filósofos, né? Ao Feuerbach, ao Bruno Bauer e ao Stirner, como aqueles que pretendem que, por meio de uma mudança da forma de pensamento, se alcançaria a verdadeira libertação, né? Então, um diz para trocar as imaginações falsas por pensamentos que correspondam à essência do homem, este um é Feuerbach, a se comportar criticamente para com elas, como diz Bruno Bauer, ou arrancá-las da cabeça, como diz Stirner. Mas o Marx não perdoa. Ele diz: essas fantasias inocentes e infantis formam o cerne da nova filosofia dos jovens hegelianos, que na Alemanha é não apenas acolhida pelo público com horror e reverência, como também é apresentada pelos próprios heróis filosóficos com a consciência solene de sua periculosidade revolucionária mundial e de sua virulência criminosa. O primeiro volume dessa obra tem o objetivo de desmascarar esses cordeiros que consideram a si mesmos e são considerados por outros como lobos, de mostrar como eles apenas repetem filosoficamente os balidos das representações dos burgueses alemães e de como as bravatas desses intérpretes filosóficos apenas espelham a miséria real da situação alemã. Ela tem o objetivo de ridicularizar e desacreditar a batalha filosófica com as sombras da realidade, batalha que tanto convém ao sonhador e sonolento povo alemão. Então, o Marx, né, nesse prólogo apenas esboçado, ele foi muito claro ao dizer, né, que toda a primeira parte do texto que tem em mira, né, a filosofia dos três principais jovens hegelianos, tem o objetivo, ele diz, de ridicularizar e desacreditar a batalha filosófica com as sombras da realidade. Batalha que tanto convém ao sonhador e sonolento povo alemão, né? Então, toda uma crítica também da forma de pensamento dos alemães, um povo que é sonhador, mas é também sonolento. Que, como ele disse no texto para a crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, né, enquanto os povos mais avançados, como a Alemanha e a França, realmente, do ponto de vista econômico e social e político, avançaram, os alemães ficaram bem para trás, do ponto de vista econômico, social e político, mas avançaram bastante no domínio das ideias, no domínio dos sonhos, e por isso a filosofia alemã se desenvolveu tanto. Mas, por outro lado, essa riqueza da filosofia alemã nada mais é do que a manifestação da miséria alemã, né? Do caráter miserável da Alemanha enquanto país que não se desenvolveu modernamente. Bem, esse é o trecho principal do prólogo, né? Eu vou pular a parte seguinte, né? E também um outro fragmento que compõe esse prólogo, né? Que não chegou a ser publicado e que tem aí na nota A, né? Que é uma nota a partir de uma variante do manuscrito, né? Um texto que foi escrito, mas depois foi suprimido, né? Eu vou deixar esse trecho de lado, né? De fato, vocês perceberão ao longo do texto que há diversos fragmentos, trechos riscados que estão nas notas, né, de rodapé e que são textos às vezes muito bons e brilhantes, mas são muito fragmentários, né? Então eu vou deixá-los de lado, né? E vou direto ao texto, né, aqui da página 20
29, né? Que é a parte, né, que inicial, né, do texto sobre Feuerbach, sendo que, na verdade, o início mesmo do texto não sobreviveu, né, como ele mesmo disse, o Marx, né, em outra obra publicada no prefácio de Para a Crítica da Economia Política, que foi publicado em 1859, ele disse: boa parte dos manuscritos deste que seria o livro A Ideologia Alemã foram submetidos à crítica roedora dos ratos. De fato, né, algumas páginas foram roídas pelos ratos e não chegaram até nós, né? A parte que chegou até nós começa assim, né? Está lá então na página 29. Não nos daremos naturalmente ao trabalho de esclarecer a nossos sábios filósofos que eles não fizeram a libertação do homem avançar um único passo ao terem reduzido a filosofia, a teologia, a substância e todo esse lixo à autoconsciência, e ao terem libertado o homem da dominação dessas fraseologias, dominação que nunca o manteve escravizado. Nem lhes explicaremos que só é possível conquistar a libertação real, no mundo real e pelo emprego de meios reais, que a escravidão não pode ser superada sem a máquina a vapor e a Milgenie, nem a servidão sem a melhora da agricultura, e que, em geral, não é possível libertar os homens enquanto estes forem incapazes de obter alimentação e bebida, habitação e vestimenta em qualidade e quantidade adequadas, né? A expressão Milgenie é o nome de uma máquina de fiar, né? Própria da indústria têxtil, né, da época do final do século XVIII na Inglaterra, né? Mas o que o Marx está dizendo aqui de forma bastante clara, né, ainda que nesse trecho, né, que sobrou, né, de um trecho maior, é de que não há possibilidade de uma libertação humana efetiva por meio apenas de uma superação das ilusões ideais, mas que só é possível libertar os homens enquanto, como ele diz claramente, com todas as letras, de forma bastante rudimentar até, né? Aquilo que convencionou se chamar materialista vulgar, né? Desta forma, que só haveria libertação, não haveria libertação enquanto os homens forem incapazes de obter alimentação e bebida, habitação e vestimento em qualidade e quantidade adequadas. A libertação, continua Marx nesse trecho, né? A libertação é um ato histórico e não um ato de pensamento, e é ocasionada por condições históricas, pelas condições da indústria, do comércio, da agricultura, do intercâmbio. E então, posteriormente, conforme suas diferentes fases de desenvolvimento, o absurdo da substância, do sujeito, da autoconsciência e da crítica pura, assim como o absurdo religioso e teológico, são novamente eliminados quando se encontram suficientemente desenvolvidos. Eu vou ler o trecho todo, né? É claro que na Alemanha, um país onde ocorre apenas um desenvolvimento histórico trivial, esses desenvolvimentos intelectuais, essas trivialidades glorificadas e ineficazes, servem naturalmente como um substituto para a falta de desenvolvimento histórico. Enraizam-se e têm de ser combatidos, mas essa luta tem importância meramente local. O que importa, né, é o que vem no trecho seguinte. Na realidade, para o materialista prático, isto é, para o comunista, trata-se de revolucionar o mundo, de enfrentar e de transformar praticamente o estado de coisas por ele encontrado. E aqui vocês verão que, ao mesmo tempo que faz a crítica dos filósofos jovens hegelianos e da forma filosófica de pensar, ou seja, da forma ideal, mesmo quando se pretendem materialistas, o Marx critica também a ideia de que é possível pensar independente das condições materiais e históricas que se está inserido. E mais do que isso, as condições históricas não são condições meramente ideais,
São condições que têm a ver com o estágio das forças produtivas dentro de um plano histórico mais amplo, né, que é justamente desse materialismo histórico. E o comunista é justamente aquele que parte dessa perspectiva histórica para alterar a história, para revolucionar o mundo e modificar o estado de coisas encontrado, né? Ao longo do texto, vocês verão que o Feuerbach parece ter chegado mais perto dessa ideia, mas ainda permaneceu dela bastante longe. Mas é por ter, talvez, chegado mais perto dela, que Feuerbach é sempre mencionado de maneira mais respeitosa do que a maneira bastante crítica com a qual eles se referem a Bruno Bauer e Stirner, né? Então, diz os autores, né? Estamos na página 30. Se em certos momentos encontram-se em Feuerbach pontos de vista desse tipo, eles não vão além de intuições isoladas e têm sobre sua intuição geral muito pouca influência para que se possa considerá-los como algo mais do que embriões capazes de desenvolvimento. A concepção feuerbachiana do mundo sensível limita-se, por um lado, à mera contemplação deste último, e, por outro lado, à mera sensação. Ele diz o homem, em vez de os homens histórico-reais. O homem é, na realidade, o alemão. No primeiro caso, na contemplação do mundo sensível, ele se choca necessariamente com coisas que contradizem sua consciência e seu sentimento, que perturbam a harmonia por ele pressuposta de todas as partes do mundo sensível e, sobretudo, do homem com a natureza. Para remover essas coisas, ele tem, portanto, que buscar refúgio numa dupla contemplação. Uma contemplação profana que capta somente o que é palpável e uma contemplação mais elevada, filosófica, que capta a verdadeira essência das coisas. Ele não vê como o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada imediatamente por toda a eternidade e sempre igual a si mesma, mas o produto da indústria e do estado de coisas da sociedade. Isso precisamente no sentido de que é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, que cada uma delas cada uma delas, sobre os ombros da precedente, desenvolveram sua indústria e seu comércio e modificaram sua ordem social de acordo com as necessidades alteradas. Mesmo os objetos da mais simples certeza sensível são dados à Feuerbach apenas por meio do desenvolvimento social, da indústria e do intercâmbio comercial. Como se sabe, a cerejeira, como quase todas as árvores frutíferas, foi transplantada para a nossa região pelo comércio há apenas alguns séculos e, portanto, foi dada a certeza sensível de Feuerbach apenas mediante essa ação de uma sociedade determinada numa determinada época. Aliás, nessa concepção das coisas tal como realmente são e tal como se deram, todo profundo problema filosófico é simplesmente dissolvido num fato empírico, como será mostrado mais claramente adiante. Por exemplo, a importante questão sobre a relação do homem com a natureza, ou então, como afirma Bruno, as oposições em natureza e história, como se as duas coisas fossem coisas separadas uma da outra, como se o homem não tivesse sempre diante de si uma natureza histórica e uma história natural, da qual surgiram todas as obras de insondável grandeza sobre a substância e a autoconsciência, desfaz-se em si mesma na concepção de que a célebre unidade do homem com a natureza sempre se deu na indústria e apresenta-se de modo diferente em cada época, de acordo com o menor ou maior desenvolvimento da indústria. O mesmo vale no que diz respeito à luta do homem com a natureza, até o desenvolvimento de suas forças produtivas sobre uma base correspondente. A indústria e o comércio, a produção e o intercâmbio das necessidades vitais condicionam, por seu lado, a distribuição, a estrutura das diferentes classes sociais e são, por sua vez, condicionadas por elas no modo de seu funcionamento. E é por isso que Feuerbach, em Manchester, por exemplo, vê apenas fábricas e máquinas,
onde 100 anos atrás se viam apenas rodas de fiar e teares manuais, ou que ele descobre apenas pastagens e pântanos na campanha de Roma, onde na época de Augusto não teria encontrado nada menos do que as vinhas e as propriedades rurais dos capitalistas romanos. Feuerbach fala especialmente do ponto de vista da ciência natural. Ele menciona segredos que só se mostram aos olhos do físico e do químico. Mas onde estaria a ciência natural sem a indústria e o comércio? Essa é a pergunta, né, que ele faz ao Feuerbach, e o Feuerbach, de fato, como nós vimos nos textos que analisamos, ele se refere, né, à ciência natural como a principal fonte do conhecimento filosófico, né, já que lida com a certeza sensível, mas o que o Marx está dizendo aqui é justamente que a certeza sensível ela é preparada pelo estágio em que estão as forças produtivas, o modo de produção que determinam quais são os objetos da minha certeza sensível, mediados pelo comércio, pela indústria, e transformam a natureza, né? E diante da qual, então, surge um outro mundo, que é o mundo das mercadorias, como Marx vai desenvolver mais à frente, né? O mundo do mercado, né? Então, mesmo essa ciência natural pura, continua Marx, obtém tanto sua finalidade como seu material apenas por meio do comércio e da indústria, por meio da atividade sensível dos homens. De tal modo, essa atividade, se contínuo trabalhar e criar sensíveis, essa produção, a base de todo mundo sensível, tal como ele existe agora, que, se ela fosse interrompida mesmo por um ano apenas, Feuerbach não só encontraria uma enorme mudança no mundo natural, como também sentiria a falta de todo o mundo dos homens e de seu próprio dom contemplativo, e até mesmo de sua própria existência. Nisso subsiste, sem dúvida, a prioridade da natureza exterior. Isso tudo não tem nenhuma aplicação aos homens primitivos, produzidos por generatio equívoca, mas essa diferenciação só tem sentido na medida em que se considerem os homens como distintos da natureza. De resto, essa natureza que precede a história humana não é a natureza na qual vive Feuerbach, é uma natureza que hoje em dia, salvo talvez em recentes formações de ilhas de corais australianos, não existe mais em lugar nenhum e, portanto, também não existe para Feuerbach. Então, há toda uma concepção de natureza aqui, né, que o Marx opõe à Feuerbach e à filosofia clássica em geral. A ideia de que é uma natureza pura, né, não tocada pelo homem, ou mais do que isso, não mediada pela história, que não seja historicamente determinada. E essa determinação histórica é que vale a pena investigar, e é esta a centralidade do conceito de história, dessa perspectiva materialista e dialética, que surge nesse texto do Marx e do Engels, o texto da ideologia alemã. Bem, o texto ele é, como eu disse, bastante denso, né? É difícil resumi-lo, né? São textos que, como eu disse, eles articulam muitas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, uma crítica dos filósofos jovens hegelianos, ao mesmo tempo, uma crítica da filosofia em geral, das ideias em geral, e uma perspectiva ou uma filosofia materialista histórica. Ela é materialista porque ela diz respeito a condições reais e não ideais da existência, mas é histórica porque essa materialidade que está diante de nós, ela não é alguma coisa que permanece a mesma e a sempre em qualquer momento da história. Ela é historicamente determinada pelo estágio de desenvolvimento das forças produtivas ao longo da história. Eu vou ler mais alguns parágrafos, né, desse trecho longo, até a página 34, porque, de fato, nós não podemos, digamos assim, compreender plenamente esses trechos sem passar, né, por todo
por toda essa densidade presente nesses escritos, né? Então, continua Marx e Engels, né? É certo que Feuerbach tem, em relação aos materialistas puros, a grande vantagem de que ele compreende que o homem é também objeto sensível. Mas fora o fato de que ele apreende o homem apenas como um objeto sensível e não como atividade sensível, pois se detém ainda no plano da teoria e não concebe os homens em sua conexão social dada, em suas condições de vida existentes, que fizeram deles o que eles são. Ele não chega nunca até os homens ativos, realmente existentes, mas permanece na abstração, o homem, e não vai além de reconhecer no plano sentimental o homem real, individual, corporal. Isto é, não conhece quaisquer outras relações humanas do homem com o homem que não sejam as do amor e da amizade, e ainda assim idealizadas. Ou seja, para Marx e também para Engels, o que interessa é o homem enquanto ser ativo, enquanto ser histórico, que se transforma ao longo da história na medida em que se relaciona com a natureza, né, criando produtos para a sua subsistência. Isso vai transformando a vida humana. E o Feuerbach, segundo esses autores, entendeu as relações humanas de uma perspectiva estática e idealizada, pensando nas relações de amor e de amizade entre os homens e não tematizando o conflito ou essa luta pela existência que se dá no domínio material. Então, continuam os autores sobre Feuerbach. Ele não nos dá nenhuma crítica das condições de vida atuais. Não consegue nunca, portanto, conceber o mundo sensível como uma atividade sensível, viva e conjunta dos indivíduos que o constituem. E por isso é obrigado, quando vê, por exemplo, em vez de homens sadios, um bando de coitados, escrofulosos e depauperados, e tísicos, a buscar refúgio numa concepção superior e na ideal igualização no gênero. É obrigado, por conseguinte, a recair no idealismo justamente lá onde o materialista comunista vê a necessidade e, simultaneamente, a condição de uma transformação tanto da indústria como da estrutura social. Então, o Marx e o Engels oferecem aqui uma análise da distância em que o Feuerbach permaneceu diante do materialismo histórico, mesmo sendo, mesmo levando em conta, digamos assim, em alguns momentos, a materialidade da vida humana ou mesmo a historicidade. Então, eles afirmam, ainda na página 32, na medida em que Feuerbach é materialista, nele não se encontra a história, e na medida em que toma em consideração a história, ele não é materialista. Nele, materialismo e história divergem completamente, o que, aliás, se explica pelo que dissemos até aqui. Em relação aos alemães, que se consideram isentos de pressupostos, né? É um mote da filosofia alemã, desde Hegel, pensar sem pressupostos, né? Devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Né? De certa forma, né, essa pressuposição das condições materiais de existência é a base do materialismo histórico, dessa perspectiva da filosofia de Engels e Marx, que subverte tudo aquilo que a filosofia elaborou, especialmente a filosofia alemã, que sempre esteve de cabeça para baixo, sempre partiu da ideia e não das condições materiais reais. Mas, para viver, continuam os autores, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material. E este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda história
que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos, né? Essa concepção, digamos, nua e crua da filosofia, ela talvez hoje em dia ela seja bastante comum, recorrente e até trivial, mas ela não era tão trivial e ela não era afirmada com essa centralidade até então. Mas desde que a filosofia de Marx se apresentou, né, na história das ideias, ela se tornou, de fato, a perspectiva filosófica do nosso presente. E é por isso que, no século passado, né, um filósofo como Jean-Paul Sartre dizia que a filosofia marxista é a filosofia insuperável da nossa época. Porque, de certa forma, enquanto os homens, né, concretos, reais, o ser humano, nos diferentes países, nos diferentes contextos sociais e políticos, não cumpriram a tarefa diária de se manterem vivos do ponto de vista das suas condições materiais, a chamada de atenção desses autores a essa situação permanece atual. Bem, algumas outras, eu vou pular aqui algumas, a sequência do texto que faz referência a Bruno Bauer, aos alemães, aos franceses, a diferença entre a consciência francesa dessa necessidade de resolver a questão social e material, em detrimento da falta de consciência dos alemães, né? E toda a discussão, né, sobre os fatos fundamentais, né, da história humana que os autores desenvolvem, né? Então, o primeiro ponto é observar o fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu alcance, né, e a ele fazer justiça, né? Então, nós temos aqui, na página 33, os primeiros desses pontos. Ele diz, né, Marx e Engels dizem, a primeira coisa a fazer em qualquer concepção histórica é, portanto, observar esse fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu alcance e a ele fazer justiça. Isto, como é sabido, jamais foi feito pelos alemães, razão pela qual eles nunca tiveram uma base terrena para a história e, por conseguinte, nunca tiveram um historiador. Os franceses e os ingleses, ao tratarem da conexão desses fatos com a chamada história, apenas de um modo extremamente unilateral, sobretudo enquanto permaneciam cativos da ideologia política, realizaram ainda assim as primeiras tentativas de dar à historiografia uma base materialista, ao escreverem as primeiras histórias da sociedade civil, ou da sociedade civil burguesa, do comércio e da indústria. Nesse trecho aparece a primeira menção, né, à palavra ideologia. E a palavra ideologia, ela se remete a um contexto francês, né? Como esclarece os tradutores na nota 14, que diz respeito à origem dessa expressão num pensador francês chamado Destutt et Tracy, que entendia a ideologia como uma ciência das ideias que deveria ser a ciência primeira e fundamental. Então, ideologia, em francês, dizia respeito à ciência das ideias, dos conceitos fundamentais para a gente organizar o nosso pensamento. Mas, a partir de Napoleão, né, e alguns discursos, né, em que Napoleão dizia, né, que a ideologia era coisas de brincadeiras frívolas do pensamento, né, que deveriam ser rejeitados pelas questões concretas da política, a ideologia passou a ter a acepção de uma coisa negativa que diz respeito mais às fantasias do que às verdadeiras ideias sobre a realidade. E é nesse aspecto pejorativo que os autores vão desenvolver essa concepção de ideologia.
a ideologia como a falsa consciência que os homens têm da sua própria realidade. A ilusão que eles têm, né, de que, por exemplo, algumas ideias são fundamentais e são a base da sua ação, quando, na verdade, as ideias estão fundamentadas no modo de agir ou no modo de ser social e econômico em que as pessoas estão envolvidas. Então, a essa inversão do conceito de ideologia que todos esses textos apontam, né? E é rumo ao esclarecimento dessa concepção de ideologia, assim como a concepção de história que aparece nesses trechos, né, da parte sobre Forba, que eu vou dedicar a parte seguinte da aula, né? Eu vou fazer aqui uma pausa, né? Porque para não ficar uma aula muito grande, né? Para podê-la justamente dividir em duas partes para a gente pegar um fôlego e continuar a leitura do texto, né? Desse trecho, né? Enorme e denso sobre o Feuerbach, né? Que vai das páginas, voltando aqui ao índice, das páginas 29 até a página 96, 97, né? Que é uma parte também, assim, tem um trecho bem denso que vai da 29 a 47, né? Eu li o início dessas páginas e depois alguns fragmentos que vão aí nas páginas seguintes, né? Então, uma espécie de dica de leitura que eu faço para terminar essa primeira parte da aula é: façam primeiro a leitura do prólogo, né? Que está lá no apêndice, na página 523. Depois voltem para o texto sobre Feuerbach, da página 29 até a página 47, né? Num primeiro momento. E depois, da página 47 até todos os fragmentos que terminam na página 95, para ser preciso, né? E aí, então, nós temos toda a parte sobre Feuerbach, que deve, por outro lado, ser completada pelo texto das teses contra Feuerbach, que estão na página 533, tá? Então, na segunda parte dessa aula, eu vou comentar, então, a sequência desses textos sobre Feuerbach, né? E para completar, então, essa primeira parte da aula sobre a ideologia alemã, para, então, na semana que vem, comentar os textos sobre Bruno Bauer, Stirner e os socialistas alemães. Então, vou encerrar essa primeira parte, vou deixar aí para que se tome um fôlego para a gente retomar essa leitura logo mais. Até breve.